No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já comigo aqui no estúdio, primeiro Sebastião Bispo, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo Notaro. Bom dia, meu querido Tom. Para quem foi demitido, tá com um sorriso até bonito, né, Pedro Paulo? Existe vida além secretaria, né? Eu descobri isso daí na sexta-feira. Bom dia ao ex-subsecretário de Esportes, Tom Roque. Tudo bem, Tom? Graças a Deus, bom dia. Pedro Paulo Notaro, Tá Peter Paul, Chamou o nome dele, você chamou o nome dele. Peter Pan é coisa do Gil, hein? Peter Paul, não Peter Pan. Peter Paul. Bom, vamos lá. Você foi demitido na sexta-feira, né, Tom? E você fez uma publicação no Facebook dizendo que foi a pedido do secretário Rogério Aman, foi isso? Sim, com todas as palavras, com todas as letras. Nós fomos numa reunião. Eu vim aqui mais para falar de esporte, falar do que a gente realizou, mas eu vou deixar claro a minha postagem. Eu me posicionei porque foi um pedido do secretário. Fizemos uma reunião e falou: estou pedindo afastamento imediato do Tom da Secretaria de Esportes. Ele falou com as palavras dele. Depois eu sei que ontem ele falou, que ele não falou, ele falou sim. Tudo bem, pode ter sido amando de alguém, pode ter sido para ele ser o ruinzinho da história e alguém ser o bonzinho, mas ele falou sim, estou pedindo afastamento do professor Tom, do Tom da Secretaria de Esportes. Por que, então? Por que não houve sintonia com o secretário Rogério Aman? Eu não fui um super jogador, mas eu fui jogador de alto nível de basquete. Eu joguei alto nível, joguei em Guarulhos, joguei no São Paulo, joguei no Mackenzie, joguei em Arujá, jogos regionais, jogos abertos, Campeonato Paulista. Então a gente sabe o que é o esporte. Tá? Principalmente, e eu conheço os professores, porque eu vivia, eu respirava a Olimpíada Colegial Guarulhense. Então eu entendo o que os professores querem, eu entendo o que os atletas querem. Tá? Uma coisa que é muito simples, o atleta tem que treinar no ginásio dele, na casa dele. A diferença da parede para o gol influencia. Que nem no Feiravante, nós temos uma parede no fundo, e aqui, por economia, que a gente não tinha dinheiro mesmo, nós colocamos uma rede, uma tela de proteção e ficou mais afastado. Você pode ter toda a certeza que o adversário, quando vai lançar a bola, que a gente fala no vazio, ele pensa duas vezes. Atrapalha. A gente, detalhes, o tamanho do ar, você vai falar, mas o ar é 3,5, mas tem ar que tem 3,2, tem ar que tem 3,7. Você está querendo dizer que você entende o esporte e o Rogério Aman não? Sim. É isso? Sim. Ele é publicitário. Por amizade, ele foi conselheiro do São Paulo. Depois ele fez uma campanha e por isso ele foi para o Ministério do Esporte. Depois ele foi para a Secretaria da Assistência Social. Depois ele foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Depois ele voltou para o esporte. O Rogério não foi, ele foi um esportista, não foi um atleta. Tá? Sim, essas começaram as diferenças. Uma outra, eu não quero ficar muito me apegando a isso, mas sim, existe a diferença de um cara que é técnico, que conhece de esporte, que sabe de esporte, que conhece os professores, conhece a dificuldade dos professores, e uma pessoa que não conhece. Ele poderia ter vindo de fora, eu não vou ficar batendo nessa situação de forasteiro, mas quem vem de fora tem que ouvir, tem que agregar. A gente começou uma secretaria, eu com muita vontade, com muita loucura boa, querendo fazer esporte. Eu amo esporte, eu amo. Eu senti minha saída porque eu saí do esporte de Guarulhos, eu amo esporte. Tá, eu estou bem, eu não vou morrer, não vai cair um braço, uma perna, mas eu amo o esporte de Guarulhos, eu amo isso daqui. Eu vivi a vida inteira no esporte. Quando minha filha teve um problema de saúde, e graças a Deus a Gabi está muito bem hoje, eu faria de novo, eu abandonei o esporte para cuidar da minha filha. E eu saí da área de esporte, e eu fiquei 6 anos fora, e me doía demais. E eu não fui na Copa do Mundo tendo ingresso, e eu não ia para a Olimpíada tendo ingresso da Olimpíada, porque o Agberto Guimarães era meu amigo, me ofereceu ingresso, ele trabalhava no COB. E num belo dia, numa quinta-feira, quando o Agberto me ligou, eu sou meio acelerado, eu fiquei maluco. Eu fiquei em casa, eu comecei a andar na sala, eu não conseguia me conter dentro de mim, parecia que meu apartamento era uma caixa de fósforo. Eu desci, fui andar na praça em frente de casa, e eu falei, eu vou para a Olimpíada. Quando chegou na Olimpíada, o primeiro jogo eu fui ver de basquete. A hora que eu entrei, eu chorava que nem uma criança, cara, porque eu falei, isso aqui é minha vida. Eu parei de viver. E naquele momento, em lágrimas, sim, eu sou chorão, sim, eu pedi a Deus uma chance para voltar para o esporte. Eu pedi uma chance para Deus. Estava muito bem com a minha empresa, trabalhando na Globo, trabalhando na base aérea, trabalhando na aeronáutica, mas eu amo o esporte, eu amo esporte. Eu pedi para Deus uma chance. Eu falo, Deus, que eu sou cristão,
E eu sou errado, eu não sou santo não, mas eu sou cristão. Eu tenho temor a Deus. Eu pedi a Deus. E no mesmo ano, dia 22 de dezembro, me chamaram. Não me chamaram por conchavo político não, porque eu não sou político, não apoiei ninguém até então. Vocês podem procurar no Facebook, vocês nunca viram postar de vereador. Peraí. Até dia 22 de julho, 22 de dezembro, eu nunca apoiei ninguém. Você não foi indicação do deputado estadual Jorge Wilson? Gente? Eu fui professor dos filhos do deputado estadual Jorge Wilson. Ele conhecia o meu trabalho. O Guti, por ter o Colégio Maia, sabia quem era o professor Tom do Colégio Progresso. Eu fui indicado por capacidade técnica e não por indicar ninguém, não por apoiar ninguém. Eu nunca apoiei ninguém. Então você descarta o apoio do xerife? Não, ele me indicou e eu tive que passar por uma sabatina para chegar à secretaria. Peraí, só não, uma coisa que eu falei, vocês já viram o professor Tom, meu Facebook, falar alguma vez politicamente, mesmo quando o Wilson Davi, que é um amigo, quase irmão, um cara que sustenta a secretaria junto comigo, que decidíamos tudo junto, quando ele defendeu a bandeira da Olimpíada Colegial Guaranense, por incrível que pareça, falaram para ele começou a defender a bandeira, e eu na sequência defendi, a gente se encontrou, fomos amigos de faculdade, e a gente se reencontrou defendendo a Olimpíada Colegial lá atrás. Eu poderia ter usado uma bandeira política lá, nunca usei. Era filho de militar, eu sempre me posicionei politicamente, mas eu não posso nem entrar na base aérea com adesivo, com placa, com camisa, com nada. Então a gente nunca mostrou esse posicionamento político. Então, eu não fiz parte de bagatelas, de acertos, eu fui chamado porque eu era técnico. Aí você fala, pô, as diferenças começaram sim. Hoje eu acho que a Secretaria de Esporte perdeu um pouco de essência. Wilson, mantenha-se firme aí, porque você agora, existem muitas pessoas, se a gente for falar dos professores que nós temos lá, eles são muito dedicados. Se a gente for falar dos operacionais, eles são muito dedicados. Entendeu? Só que o Wilson hoje, do alto escalão que a gente fala, isso aí é uma fase passageira, ele é a referência. Por quê? Porque ele é atleta, porque ele é professor de educação física, porque ele entende do que ele está falando. Aliás, o Guti deu a entender durante a campanha que o Wilson Davi seria o secretário, né? É sempre bom lembrar isso. Espera aí, o Alemão, por favor, faça a sua pergunta. Bem, então, eu vou emendar duas perguntas para você. Nas suas postagens, você preserva o prefeito. Você preserva o prefeito, agora acabou de dizer que o prefeito é seu amigo, que o prefeito que é relacionamento do Maia e tal. O prefeito não te avisa, ou você soube, lógico que eu tenho informações que o próprio deputado estadual e o próprio Rogério Amandi falou para você que você ia ser demitido. O prefeito não te ligou antes para dizer, Tom, ó, eu vou demitir você é meu amigo, vou arrumar outro lugar para você. Me explique essa relação. E me diga o seguinte, eu tenho informação que a sua briga com o Rogério começou nos jogos regionais. Por quê? Sim, o prefeito ele é meu amigo pessoal, sim, eu admiro demais o prefeito. Tá? É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que frequentaria a minha casa. Não frequenta, mas é uma pessoa que eu levaria para dentro da minha casa para frequentar a minha casa, sim. Tá? Eu gosto muito do prefeito. Nós conversamos sim naquele dia, conversamos todos os dias, nós conversamos quase que todos os dias, eu e o prefeito. Não foi sexta, sábado, domingo, não. Nós conversamos sempre. Prefeito acorda cedo, dorme tarde. O prefeito é uma pessoa que já me ligou de madrugada para falar de esporte, para saber como está a Olimpíada, para saber como que está isso, aquilo. O prefeito sempre trabalhou. Então, eu preservo o prefeito porque eu gosto do prefeito pessoalmente. Tá? Eu vou conversar ainda mais com o prefeito porque eu quero contribuir com o governo. Eu acho que assim, a Secretaria de Esportes tem que estar na mão de professores de educação física. No primeiro ano, eu era o secretário, o subsecretário, Wilson Davi e tinha o Romeu, que também era jornalista, mas professor de educação física. A gente foi até para o CREF, nós fomos para a revista nacional do CREF, que a secretaria era 100% composta de professor de educação física no quadro específico. É lógico que tem um advogado, tem que ser advogado, é lógico que tem a pessoa da manutenção, mas todos os quadros técnicos eram compostos de professor de educação física, e agora se perdeu um pouco isso daí. Você falou dos jogos regionais, sim, não foi tão nos jogos regionais, os jogos regionais foi quase o final. Quando eu fiz a Copa Barbosa, eu com toda a loucura da secretaria, o Wilson me podava muito, né? O Wilson é mais inteligente, tinha mais experiência de prefeitura, e eu sempre querendo fazer e realizar, os professores sabem disso, vamos fazer, não importa que preço, vamos fazer, e muitas vezes eu e o Wilson pagamos muito esse preço. E nós fizemos a Copa Barbosa, que o Wilson pediu para eu ter mais cuidado, mas eu meti a cara e fiz. Fizemos a primeira Copa de Futebol Amador de Guarulhos, depois que se transformou na Copa Barbosa e foi esse grande sucesso. Prometi que teria ouro, a prata e a bronze. Quando nós fomos fazer a bronze, numa reunião, o Rogério Amandi chegou e falou:
a prefeitura nunca fez nada. Isso foi uma coisa que o Tom fez. Achei altamente deselegante ele falar isso na frente de 70 times, de 70 técnicos ou presidentes de time de várzea, porque eu lutei pela várzea, eu batalhei pela várzea. A Copa Barbosa que nós fizemos vai ficar marcado para a história de Guarulhos. Vocês, lá na várzea, eu briguei bastante contra o sistema da várzea, mas não contra os times, eu sou a favor dos times. Fiz muitos amigos verdadeiros, e nesse sexta, sábado, domingo, eu vi quem são meus amigos verdadeiros, principalmente da várzea, da Secretaria de Esporte, de outros times. Eu tenho até medo de falar de outras modalidades, para que eles não sejam depois caçados. Se for caçado, aí vai ter... Se eles forem perseguidos porque eles se apoiaram a mim. Só que nos jogos regionais, sim, ali foi... Nos jogos regionais, como eu falei que eu fui atleta, eu sei o que é verdade que o secretário foi atleta dos jogos regionais? O secretário... Jogou badminton, peteca? Fala pra mim. Você está muito informado, hein, Alemão? Você está muito informado. Não, diz que ele apareceu lá como atleta. Acontece assim, que a gente, no primeiro ano, a gente estava 4 anos sem participar dos jogos regionais. Essa foi a grande loucura que eu e o Wilson fizemos junto. O Wilson era mais comedido, mas ele falou, nós vamos voltar para os regionais. Nós voltamos com 120 atletas, depois nós viemos para 180, a gente tinha um planejamento de vir com 250. Crescimento gradativo que a gente fazia no esporte, até mesmo por causa das nossas finanças, até mesmo por causa do orçamento. No primeiro ano fomos com equipes que tinham condições de ganhar. No segundo ano também peneiramos, no terceiro ano... Tanto que a gente sempre foi com equipes, ficamos entre os 3. Todas as equipes. A gente viu a equipe que tinha mais condição e foi aumentamos o leque, foi com o secretário jogou peteca lá. A hora que eu olho na ficha de inscrição, badminton, jogador Rogério Amano. Ali eu tive que respirar, porque eu penso no esporte. Qual foi o jogo? Eu penso no esporte, na hora que eu cheguei... Mas ele jogou? Eu pensei... aí a gente tem que falar. Eu achei que ele era um big jogador, ele estava escondendo de mim. Eu falei, esse cara, ele vai arrebentar. No primeiro set, se não me falha a memória, foi 21-3. O segundo set ele evoluiu, porque o adversário começou a tirar a atenção do jogo. A gente que é atleta, a gente sabe, não dá para uma pessoa de 48 anos querer competir com uma pessoa de 20. Não, peraí, não dá. Isso é fato, isso tem na súmula, isso está registrado. No segundo Guarulhos passou essa vergonha? Guarulhos passou essa vergonha. Ele deu WO no segundo jogo? Não deu WO, porque ele falou que ele estava com uma tendinite, tá? E ele pediu um atestado, o médico estava com uma tendinite, o médico tem que falar, se ele fala que está com uma tendinite... Ai, que vergonha. Ele deu um atestado, ele passou um atestado médico e ele falou que ele estava com tendinite, quando na realidade ele voltou para São Paulo para tirar passaporte. Ali rompeu tudo. O esporte de Guarulhos não é brincadeira, o esporte de Guarulhos não é para amador. O esporte de Guarulhos, ali, eu falei, ali acabou a Tem que explicar que o badminton é aquela peteca na raquete. Isso. Não, é um esporte difícil, muito difícil de jogar. Então, principalmente por ser em dupla, quando você joga um futebol, você é grosso, você se esconde mais ou menos no meio dos caras. Se você tem um pouquinho de noção, você se esconde. Agora o esporte individual, o esporte em dupla, ali foi, como respondeu o alemão, ali foi preciso falar, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. Ô Tom, o que você achou do novo subsecretário, Rogério dos Santos, que é pastor evangélico e suplente vereador do DEM? Como pessoa, eu não conheço tão bem o Rogério, mas às vezes que eu vi, uma pessoa que sempre me tratou bem, uma pessoa, eu não tenho nada a dizer dele como pessoa, não tenho tanto, conversei com ele, sempre falando tranquilo, educado, não é que nem o acelerado, trovão, né? O pessoal na secretaria me chamava de voz de trovão, tem que fazer, uma pessoa mais calma, mais educada. Só que eu não concordo, eu acabei de falar, a Secretaria de Esporte tem que ser dos professores de Educação Física. Aí se você falar, alegaram que não houve gestão sim, houve gestão até demais, a gente fez muito com pouco. A gente pedia ônibus da saúde, ônibus da Proguaru, ônibus do meio ambiente, a gente pedia ônibus emprestado para ir para jogos, a gente pedia ônibus no final de semana para jogar. Existia muita economia sim, eu e o Wilson, a gente fazia assim com dinheiro público. Dinheiro público não é brincadeira não. A gente economizava o máximo e a gente fazia o esporte acontecer. O esporte aconteceu também por uma grande situação. Eu e o Wilson, a gente só falou para os professores, façam. O cara fala, eu quero fazer handebol, faça. Eu quero fazer basquete, faça. Nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos pagar taxa de arbitragem e de vez em quando nós vamos conseguir ônibus. Você quer montar a equipe? Monta. Você quer voltar? Faça. Eu agradeço muito os professores, os malucos, os loucos apaixonados pelo esporte, que fizeram o esporte crescer. Eu e o Wilson tivemos nossa contribuição. O pessoal olhava para mim, para o Wilson, olhou a gente como referência. Pelo Wilson ser atleta olímpico, ser atleta de Guarulhos, por eu ser professor, ter uma carreira
de atleta de Guarulhos, mas tem uma carreira também muito ligada à educação física escolar. O pessoal olhava a nossa cara e via esperança. E a esperança começou a se perder. Quando nós fizemos um mutirão no Fioravante, quantas pessoas foram lá, Pedro? Quase 800 pessoas. Só na hora que o Guti estava lá, né? Não, mas não. Os esportistas foram lá e meteram a mão na massa. Demorou o Fioravante, foi... Eu assumo isso, desde aquela época eu assumo sim, a minha empolgação, a minha vontade. Depois eu não vi que tinha conta de luz atrasada, sindicância, tinha aquele monte de coisa, por isso que atrasou. Mas não, os esportistas foram lá e meteram a mão na massa. A gente via professor já um pouco envelhecido com o tempo, carregando o bloco, fazendo. Os esportistas sim, foram lá, eles foram em massa. Foi um lugar que teve pouco puxa-saco, teve bastante atleta assim querendo. Foi a força do esporte. Não estou levantando bandeira, não estou fazendo nada, mas o profissional de educação física, professores, nossos amigos, esportistas, nossa várzea querida que se apegou muito, a gente precisa sim exigir que o esporte de Guarulhos tenha mais visibilidade, tenha mais apoio. A gente precisa disso daí. Agora é a hora. No Fioravante foi um marco. Como que a gente consegue levar quase 800 pessoas num lugar, um esportista num lugar abandonado? Agora é hora sim do profissional de educação física exigir que a Secretaria de Esporte tenha um profissional de educação física. Ô Tom, você vai continuar no governo? Não sei, eu estou pensando, como eu disse para vocês... Mas você foi convidado? Difícil, hein? Eu fui convidado para conversar depois de hoje, não sei se eu vou ser mais convidado. Mas eu não falei, eu só falei a verdade, gente. Eu sou uma pessoa de posicionamento, eu não vou ficar falando mal de ninguém. Eu falei mal de uma situação, uma coisa muito pontual, que ali eu vi que o esporte estava começando a ser tratado como não deveria ser. Ô Tom, então a Secretaria de Esportes hoje está politizada, é isso? Eu poderia dizer que em parte sim. Aí eu vou falar para você, o Rogério Aman, em janeiro ele foi secretário. Então eu penso numa instituição... Tem nepotismo por lá, Tom? Difícil falar, não sei. Se você está numa empresa, tá? Se você quer me derrubar. Você sabe a resposta. Numa empresa, viu? Vamos supor, numa empresa, quem quer se você tem uma empresa, você tem uma rede de supermercados, vamos supor, você colocou o gerente. Quem que decide pelaquela? É o gerente. Então, se você passou a responsabilidade... É o gerente ou o xerife? No supermercado é o gerente. E se o secretário pediu a exoneração do seu secretário, eu tenho que entender que tem que ser aceito. Eu só quero emitir uma opinião aqui. Eu fiz essa crítica já ao ex-prefeito Eloy Pietá, ao ex-prefeito Almeida. Lamentavelmente, nos governos do PT, a Secretaria de Esportes virou moeda política, né? Começou com o Eloy Pietá, com o PCdoB, depois o Almeida com o Wagner Freitas, e agora eu percebo que o Guti, lamentavelmente, também continua usando a Secretaria de Esportes como moeda política. Eu acho triste. Triste para o esporte de Guarulhos, que já teve grandes momentos, né? Na época do saudoso Tomeu. Né? Então, lamentavelmente, eu vejo, você falou aí de nepotismo, nós já recebemos denúncias de nepotismo, né? Triste, muito triste. Agora você deu aqui um depoimento sincero e corajoso. Parabéns, que o secretário Rogério Aman não tem nada a ver com o esporte, né? Não tem. Você fala muito que tivemos atletas de seleção. E eu sempre falei algumas postagens passo a passo resgatando nosso esporte. Nós temos muitos atletas do handebol, do Hércules na seleção brasileira, atletas do Assiseg na seleção brasileira, masculino e feminino. Nós temos muitas atletas do basquete na seleção feminina de basquete. Diego Maranini é um técnico também nosso que está na seleção brasileira 14, tem chance de ser assistente técnico de algumas outras seleções, vai ser técnico adulto, Vilma batalhadora, e eu vou ser injusto, Ana Cecília, que tem atletas de seleção brasileira, Mônica. Você vai ser acelerado. Me fala do Corinthians Vôlei Guarulhos. O que você tem a dizer? Corinthians Vôlei Guarulhos foi um projeto que o Serginho veio falar com a gente, o Corinthians veio falar com a gente juntou numa mesa com empresários e esse time saiu. Tá. Esse time, a partir do que o momento saiu, o time saiu, ele nunca foi da Secretaria de Esportes. Ele era uma equipe, que na época era o ABC Santo André, o ABC não lembro o que. Eles fizeram um projeto, nós cedemos a Ponte Grande. O Corinthians deu o nome, nós demos a Ponte Grande. Tá? E o Corinthians, esse ABC, não me lembro bem o nome, ele era o gestor do... O Corinthians entrou com a cara e... Guarulhos para. Mas foi um time que deu certo, Terminou mal. Terminou mal, infelizmente, cara. É lamentável a carreira do Serginho terminar dessa forma. É um ídolo, um amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro demais. Ele é o melhor atleta de vôlei de todos os tempos. Não tem um atleta que disputou 4 finais olímpicas, 4 finais coletivas.
tem o Michael Phelps, tem o Carl Lewis, mas 4 finais coletivas não é para qualquer um. Serginho, minha admiração por você é muito grande. Além do que, ele é uma pessoa fantástica. O Serginho é uma pessoa humilde, gente da gente boa. Ele não merecia que a carreira dele fosse manchada, porque ele não tem culpa em nada. Só para falar a coisa que dá certo, nós estamos... Vamos falar do que dá dando certo. Flamengo, aqui nosso louvor ao Flamengo, ganhou de 2-0 domingo lá em Franca. Contra a Francana. Pode perder até de 2-0 aqui domingo, que se classifica. Pela melhor campanha. Chamar todos os esportistas da cidade para prestigiar o Flamengo domingo, 10 horas da manhã aqui. Pode ficar entre os 4 do campeonato e para semifinal. E tem tudo para subir esse ano. Agora me parece que até quarta-feira troca a garrafa PET por ingresso. Se você for ver, o ano favorece muito, né, Leão? Porque o Batatais vai ser jogado agora e provavelmente ser desclassificado. Então abrem 3 vagas, E o ano me parece que é ano de Flamengo. E talvez, existe também o Red Bull, que o Red Bull juntou com o Bragantino, talvez o Paulista eles fiquem juntos. Então abriria a 4ª vaga. Vamos torcer por isso, mas o mais certo é do Batatais. Ô Tom, é verdade que lá na Secretaria de Esporte tem uma sala que só tem chefes, não tem subordinados? Chefe. É verdade isso? Não, tem subordinados lá também. A Secretaria de Esporte, todas as salas só tem chefes, né? Porque lá a gente faz... Mas tem uma que só tem chefe. A gente faz a parte administrativa. Não, pessoal, tem muita gente batalhadora lá dentro da Secretaria, a gente não pode falar isso daí. Tem muito cargo comissionado lá? Tem alguns cargos, sim. Mas a maioria dos cargos comissionados são os cargos da própria prefeitura, que tem o chefe de divisão, o chefe de seção, Esses cargos comissionados, eu e o Wilson tratamos pessoalmente, eu e o Wilson indicamos só pessoas técnicas. Haroldo no alto rendimento, Nilvani na massificação, Jefferson no eventos. Eles são professores de educação física, eles são acostumados, eles sabem o que eles estão fazendo. E assim tem um Zaspone lá, não tem? Todo lugar. Bom. Não, mas são pouquíssimos. Em todo lugar tem algum, gente. E não vamos pensar que não existe. Obrigado pela presença, Tom. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Não, eu queria agradecer a toda a Secretaria de Esporte, a todos os professores, a todos os operacionais. Eles sabem lá nos jogos regionais que eles fizeram comigo, por mim e por Guarulhos. Obrigado a todos os operacionais. Eles vão no campo, agora com essa vaca magra, que a gente não tem hora extra, os caras continuam trabalhando, os professores não medem esforços. Queria agradecer a cada um de vocês, tantos que estão na Secretaria, quanto estão na linha de frente, lá nas quadras, nos campos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, agradecer a todas as equipes, todas as modalidades, vôlei, basquete, futebol, as associações. Gostaria de agradecer a todas as equipes de várzea que me deram esse apoio. Espero que continuem apoiando, que nós vamos lutar pela várzea querida. Líderes comunitários, se eu não fiz mais, foi porque eu não consegui, não faltou vontade. Gostaria de agradecer muito a todo o Altos Carlos. Gostaria de agradecer ao Wilson Davi. Wilson Davi, ele foi essencial. Wilson, muitas vezes eu citei você e falei eterna gratidão. Wilson, eterna gratidão por esses 2 anos e 9 meses. O tanto que você me ajudou, cara, eterna gratidão. Queria agradecer muito a minha família, cara. Muitas vezes eu deixo de estar presente com a minha família para cuidar do filho dos outros. Muitas vezes eu fui ausente na vida da Gabi, ainda bem que agora está jogando vôlei, né? Fui ausente na vida dela para dar para os filhos dos outros. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha noiva. Eu abri mão quase da minha vida para me dedicar ao esporte. Agradeço muito a minha família. Obrigado, vocês são alicerce. Obrigado. E finalizar agradecendo a Deus. Obrigado pela presença, Tom. Tom, isso é uma vergonha. Eu estou ouvindo uma coisa aqui, que não tem hora extra na secretaria, que falta bola, falta rede, falta tudo. Na quinta-feira nós vamos publicar quanto que custa hoje o nepotismo que tem hoje dentro da Secretaria de Esportes. O nepotismo, o dinheiro que se gasta mensalmente com a Secretaria de Esportes para a Aspone não fazer nada que poderia estar fazendo, tirando a hora extra desse pessoal que trabalha. Só não falta, porque tem um monte de professor maluco que tira do bolso e põe lá. Tem um monte, tanto da área administrativa quanto da área de quadro. Não foi só eu e o Wilson, não. Os 2 malucos não foram só eu e o Wilson, não. Tem muita gente lá que tira pra coisa acontecer. O Douglas Mari falou pra eu dar um abraço pra ele, senão ele ia brigar comigo. Eu só me lembro o seguinte, que em 2016, ainda no governo Almeida, anunciaram o cancelamento da Olimpíada Colegial. Eu e o Wilson Davi compramos a briga aqui no Radar de Notícias. E durante a campanha, o Guti deu a entender que o Wilson Davi seria o secretário. Só isso.
Ponto final da edição de hoje, tenham todos um bom dia. Os abraços não dá para dar hoje, né, Pedro? Não dá. Foi Fica para quinta-feira. Chama de novo. Quinta-feira, porque tem aqui muita gente. É só chamar de novo. Obrigado Não. pelo apoio de todo mundo e a gente vai continuar fazendo esporte e vocês têm que continuar com essa chama acesa. Não desistam. Vamos brigar pelo Então, por que esporte. você Vamos não brigar veio pela aqui sua quando foi comunidade. convidado, quando você era Não deixaram, secretário? né? Ah, porque eu tinha Não que, deixaram. tinha que ter autorização. O Zanon não deixou. Não sei nomes, mas eu tinha Eu que ter sei. autorização. Rogério, o Zanon e o Rogério Amano. Aí eu não posso falar nome. Mas não deixe a chama do esporte apagar na comunidade de vocês, na quebrada de vocês, no time de vocês, na quadra de vocês, que o esporte tem que viver. Eu já tem que critiquei renascer. você aqui, nós, Pedro, mas durante o seu tempo que você ficou lá, você demonstrou que é guerreiro, trabalhador. Eu quero reconhecer aqui de público. Obrigado de coração. Até quinta-feira, Alemão. Ponto final, até amanhã, se Deus quiser.